Prepare-se para desvendar o que está por trás de um dos maiores feitos de engenharia urbana da história recente de São Paulo. O projeto está em plena execução, para nós entregarmos de Brasilândia até a Estação Perdizes, em outubro de 2026. Em meio ao caos diário da maior metrópole do país, entre buzinas, congestionamentos e estações lotadas, uma transformação gigantesca avança, metro a metro, sob os pés de milhões de pessoas. E o mais impressionante, muita gente ainda trata essa obra como se fosse uma novidade repentina, algo que apareceu do nada com previsão de entrega em 2026. Mas a verdade é bem diferente. E a sua conclusão da Estação Perdizes até a Estação São Joaquim, em outubro de 27. Esse é o que nós temos hoje pactado com o governo. Estamos falando da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, um projeto monumental que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte, à região central da cidade. Uma conexão aguardada há décadas por uma população que convive diariamente com longos deslocamentos, ônibus lotados e trânsito imprevisível. A pergunta que fica é: como uma obra dessa magnitude, com túneis profundos, estações complexas e um investimento bilionário, pode parecer invisível para tanta gente? A resposta está menos na obra em si e mais na forma como percebemos o avanço das grandes infraestruturas. Diferente de uma ponte que surge diante dos olhos ou de um viaduto que rapidamente muda a paisagem, o metrô cresce, em grande parte, no subsolo. Ele avança silenciosamente, longe das câmeras, escondido sob camadas de concreto, rocha e terra. Enquanto a cidade segue seu ritmo acelerado, as tuneladoras trabalham dia e noite, abrindo caminho para um novo eixo de mobilidade. A linha 6 laranja é considerada um dos mais ambiciosos projetos de transporte sobre trilhos da capital paulista. Com mais de 15 quilômetros de extensão em sua primeira fase e dezenas de estações planejadas, ela promete reduzir drasticamente o tempo de viagem entre a Brasilândia e o centro. O que hoje pode levar quase 2 horas em horários de pico, no futuro poderá ser feito em pouco mais de 20 ou 25 minutos. Isso não é apenas uma melhoria logística, é uma mudança estrutural na vida de milhares de pessoas. Imagine o impacto para quem acorda às 4 ou 5 da manhã para cruzar a cidade em busca de trabalho. Imagine o ganho de qualidade de vida para estudantes, trabalhadores da saúde, comerciantes e tantas outras pessoas que dependem do transporte público. A linha 6 laranja não é apenas um traço colorido no mapa do metrô. Ela representa tempo devolvido às famílias, menos desgaste físico e mental, mais oportunidades. E é justamente por ser tão grandiosa que muitos se surpreendem ao ouvir que a previsão de abertura parcial já está marcada para 2026. Mas essa data não surgiu agora. O cronograma de entrega faseada vem sendo comunicado há bastante tempo. O que acontece é que, no meio de tantas notícias, crises, debates políticos e acontecimentos do dia a dia, o avanço consistente de uma obra acaba não recebendo a atenção contínua que merece. Existe também um fator psicológico. Estamos acostumados a associar grandes inaugurações a anúncios bombásticos de última hora, como se tudo tivesse sido decidido de repente. Só que projetos desse porte são planejados com anos de antecedência. Estudos de impacto ambiental, modelagens financeiras, contratos de concessão, engenharia de solo, desapropriações, licenças, escavações profundas. Nada disso acontece da noite para o dia. A linha 6 laranja enfrentou desafios, paralisações e reestruturações ao longo dos anos. Houve momentos em que muitos duvidaram de sua continuidade. Mas a retomada das obras marcou uma nova fase. Desde então, o avanço tem sido consistente, com estações ganhando forma, túneis sendo concluídos e sistemas sendo instalados. O que parece uma novidade em 2026 é, na verdade, a concretização de um planejamento que vem sendo executado com disciplina técnica. Outro ponto importante é a estratégia de abertura em etapas. Ao invés de esperar que toda a linha esteja 100% concluída para começar a operar, o plano prevê uma entrega parcial inicial. Isso significa que parte do trajeto poderá entrar em funcionamento enquanto os trabalhos continuam em outros trechos. Essa abordagem é comum em grandes sistemas metroviários pelo mundo, pois permite que a população já comece a se beneficiar da infraestrutura enquanto o projeto completo avança.
Essa lógica revela algo fundamental sobre obras públicas de grande escala. Elas não são eventos isolados, são processos. Processos longos, complexos, que envolvem centenas de engenheiros, operários, técnicos, planejadores e gestores. Cada estação representa um desafio diferente, seja pelo tipo de solo, pela profundidade necessária ou pela integração com outras linhas. Quando falamos da conexão da Zona Norte ao centro, estamos falando de um eixo estratégico. A Brasilândia, por exemplo, é uma região densamente povoada que historicamente dependeu fortemente de ônibus para acessar outras áreas da cidade. A chegada do metrô não apenas reduz o tempo de deslocamento, mas também reorganiza toda a dinâmica do transporte na superfície. Linhas de ônibus podem ser reestruturadas, o fluxo de veículos pode ser redistribuído e o impacto no trânsito tende a ser significativo. Existe ainda o efeito econômico. Regiões próximas às futuras estações costumam experimentar valorização imobiliária, aumento na abertura de comércios e novos empreendimentos. O metrô não transporta apenas pessoas, ele movimenta investimentos, cria empregos e estimula o desenvolvimento urbano. Ao longo do trajeto da linha 6 Laranja, já é possível observar transformações na paisagem, com obras, novos prédios e expectativas renovadas. Mas por que então tanta gente sente que não viu chegar? Talvez porque a grandiosidade se dilua no cotidiano. São Paulo é uma cidade onde sempre há algo sendo construído. Prédios sobem, avenidas são reformadas, obras viárias surgem em diferentes bairros. No meio desse cenário constante de mudanças, o avanço de túneis a dezenas de metros de profundidade não é tão visível quanto um edifício que altera o horizonte. Além disso, o metrô exige uma compreensão de longo prazo. Nem todos acompanham relatórios técnicos, comunicados oficiais ou atualizações periódicas. Para muitos, a percepção só se torna concreta quando as portas se abrem e os trens começam a circular. Até lá, a obra parece distante, quase abstrata. E é exatamente por isso que vale a pena acompanhar de perto cada etapa dessa transformação. Se você gosta de entender como grandes projetos impactam a cidade, aproveita agora e já se inscreve no canal, porque aqui a gente acompanha de perto as maiores obras e investimentos que estão moldando o futuro de São Paulo e do Brasil. Assim você não perde nenhuma atualização sobre infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano. Voltando ao ponto central, a abertura parcial prevista para 2026 não é fruto de improviso. Ela é resultado de um cronograma que vem sendo mantido e ajustado conforme os desafios técnicos são superados. Cada túnel escavado representa milhares de horas de trabalho. Cada estação concluída envolve cálculos estruturais complexos, sistemas de ventilação, segurança contra incêndio, acessibilidade e integração com outros modais. A complexidade geológica da cidade também entra nessa equação. Escavar sob uma metrópole como São Paulo exige extremo cuidado para não comprometer edificações, redes de água, esgoto, energia e telecomunicações. Sensores monitoram vibrações, equipes acompanham cada centímetro de avanço das máquinas. É um trabalho de precisão milimétrica. A entrega faseada, por sua vez, permite testar sistemas, ajustar operações e garantir que a experiência do usuário seja segura e eficiente desde o primeiro dia. Isso inclui sinalização, sistemas automáticos de controle de trens, plataformas, comunicação visual e treinamento de equipes. Nada pode ser deixado ao acaso. Quando finalmente os primeiros passageiros embarcarem, muitos dirão que, de repente, o metrô chegou. Mas quem acompanha de perto sabe que não há nada de repentino nisso. Há planejamento, investimento e persistência. Há decisões estratégicas que foram tomadas anos atrás para que aquele momento se tornasse possível. Também é importante lembrar que grandes obras costumam atravessar diferentes gestões e contextos econômicos. Manter um projeto dessa magnitude em andamento exige estabilidade contratual, capacidade de financiamento e coordenação entre diversos atores. Não se trata apenas de construir túneis, mas de sustentar um compromisso de longo prazo com a mobilidade urbana. O impacto social será profundo. A redução do tempo de deslocamento altera rotinas, amplia oportunidades de emprego e estudo e diminui o estresse diário. Pessoas que antes evitavam determinadas regiões por causa da distância poderão reconsiderar suas opções. A cidade, de certa forma, encolhe quando o transporte se torna mais eficiente. Há também um ganho ambiental relevante.
Ao oferecer uma alternativa rápida e confiável ao transporte individual, o metrô contribui para a redução de emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Menos carros nas ruas significam menos congestionamentos e melhor qualidade do ar. Em uma metrópole que enfrenta desafios ambientais constantes, isso não é um detalhe. A percepção de invisibilidade, portanto, não está ligada à falta de importância, mas à natureza do processo. Grandes obras subterrâneas exigem paciência do público. Diferente de um espetáculo imediato, elas se revelam aos poucos, até que, de repente, passam a fazer parte do cotidiano como se sempre estivessem ali. O metrô que ninguém viu é, na verdade, o metrô que sempre esteve em construção, seguindo um plano já anunciado. A surpresa não deveria ser a data de 2026, mas sim a capacidade de executar uma obra tão complexa em meio a uma cidade que não para. Cada etapa concluída é uma vitória técnica e logística. Quando pensamos no futuro da mobilidade em São Paulo, a linha 6 laranja surge como peça-chave de um sistema mais integrado. Conexões com outras linhas ampliam o alcance da rede e fortalecem o transporte sobre trilhos como espinha dorsal da cidade. Isso reduz a dependência de ônibus em trajetos longos e oferece mais previsibilidade aos usuários. No fim das contas, o verdadeiro segredo não está escondido em documentos confidenciais ou anúncios inesperados. Ele está na constância, na rotina de engenheiros que calculam, operários que constroem e gestores que monitoram prazos. Está na disciplina de seguir um cronograma mesmo diante de desafios. A abertura parcial em 2026 será apenas o começo de uma nova fase. À medida que outros trechos forem concluídos, o impacto se ampliará. O que hoje parece uma promessa se tornará experiência concreta para milhões de paulistanos. Talvez a maior lição dessa história seja sobre percepção. Nem tudo que transforma a cidade acontece sob holofotes. Às vezes, as mudanças mais profundas acontecem no subsolo, silenciosamente, enquanto seguimos nossas rotinas sem perceber que algo gigantesco está sendo preparado. E quando finalmente embarcarmos nesse novo trajeto, talvez a sensação não seja de surpresa, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que grandes projetos exigem tempo, planejamento e persistência. Reconhecimento de que a mobilidade urbana é um dos pilares para uma cidade mais justa, eficiente e sustentável. A linha 6 laranja simboliza mais do que trilhos e estações. Ela representa a ideia de que é possível enfrentar desafios históricos com soluções estruturais. Representa a aposta em um transporte público de alta capacidade como caminho para reduzir desigualdades territoriais. Em 2026, quando as portas se abrirem e os primeiros trens começarem a circular em operação parcial, muitos dirão que finalmente o metrô chegou a Brasilândia. Mas, na verdade, ele já estava chegando há anos, passo a passo, túnel por túnel, estação por estação. O que faltava não era a obra, era a percepção. E agora que você entende o que realmente está por trás do metrô que ninguém viu, fica a reflexão. Quantas outras transformações estão acontecendo diante de nós, silenciosamente, moldando o futuro da cidade sem que a gente perceba?